Meus irmãos, Salmo 22, por gentileza, estamos numa série de mensagens, já aí na primeira etapa da nossa série anual sobre a saúde da igreja. Estamos tratando da saúde emocional da igreja em Salmos, tá? Em Salmos, todos os sermões dessa primeira etapa, primeira jornada sobre a saúde emocional, centrada no livro de Salmos. Depois teremos uma segunda etapa também que falaremos da saúde emocional e a cruz, na nossa série de Páscoa, no mês de abril. Páscoa será logo no início do mês, mas seguiremos todo mês numa série baseada também na saúde emocional da igreja, olhando para a cruz. Nada melhor do que olhar para a cruz, né? Tem uma camisa que eu tenho usado, que alguns irmãos também têm, que é assim, mãos entrelaçadas numa cruz. Falei, aquilo me retrata, aquilo me representa, agarrado na cruz, porque é a melhor maneira da gente seguir firme. Salmos de número 22. Eu não botei o texto hoje, porque eu vou ler até o versículo 24, e era muito texto. Prefiro que você acompanhe aí na sua Bíblia. O Salmo vai até 31, mas nós vamos ler até o versículo 24. Tá bom? Acompanhe aí na sua Bíblia. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Tem algumas diferenças de tradução, mas nada muito significativo ou que possa ter algum conflito de entendimento na exposição do texto. Então, Salmo de Davi, Salmo de número 22, diz assim o texto, e a palavra do Senhor, ouça com atenção, por gentileza. Meu Deus, que mistério foi esse? Voltemos agora ao Evangelho. Ouça com atenção. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és louvor de Israel, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perturbaram minhas mãos, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou,
nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, gloriosa, Senhor, que traz ensinamentos importantes para nós. Nós pedimos ao Deus humildemente que teu Espírito nos ilumine o entendimento, Pai. Vemos nesse salmo palavras de aflição, mas também palavras de confiança. Palavras de desespero, mas também de esperança. Eu te peço, Senhor, que todas essas palavras sejam um bom alimento para o nosso espírito e para a nossa caminhada cristã. Me lanço em tuas mãos, dependente, Senhor, da direção que vem de ti e da tua palavra. Que nada que venha dos meus lábios, ó Deus, fira em qualquer coisa, Senhor, o teu evangelho e a tua santa palavra. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que salmo, hein? Se a gente for compor um cenário, um filme, nem sei como é que nós retrataríamos a situação do salmista aqui, fisicamente falando. Muito bem, meus irmãos, esta semana, se você estava ligado aí no noticiário, o cinema perdeu Chuck Norris aos 86 anos. Foi um homem ali que, vamos dizer, inaugurou a era dos memes na internet para as novas gerações que não conhecem Chuck Norris. Vendo alguns comentários, notícias sobre ele, eu me deparei com aquele humorista Marco Luque, fazendo uma homenagem também numa sketch, num stand-up, e ele falando que hoje em dia os heróis eles são muito fast food, né? São heróis tecnológicos. E ele fala, não, meu herói é Chuck Norris. Chuck Norris não é como qualquer herói. Aí ele começa a listar várias situações. Ele diz assim, Chuck Norris ele disputou uma queda de braço com o super-homem. E quem perdesse teria que usar a cueca em cima da calça para o resto da vida. Então, já sabe quem foi que perdeu, né? Ele diz, Chuck Norris, quando ele pula na piscina, ele não fica molhado. É a piscina que fica Chuck Norris. Então, há uma diferença. Ele fala que um ladrão chegou, deu uma facada no olho de Chuck Norris, a faca que ficou cega. Então ele começa a viajar nessa onda. Chuck Norris era um super-homem. Ele era um super-humano, podemos dizer assim. Mas ele foi conhecido por esses memes e por ser esse cara super especial. Mas algumas pessoas não sabem que Chuck Norris era um cristão convicto mesmo. E ele fala, inclusive, numa dessas entrevistas que foram resgatadas agora, que quando ele viveu nesse período na vida de Hollywood, ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor, mas ele disse assim, mas o Senhor nunca se afastou de mim. E ele diz, eu louvo a Deus por isso, porque ele nunca se afastou de mim. E aí ele arremata dizendo que ele foi muito agraciado por ter tido uma mãe que o manteve sempre perto do Senhor na sua infância. Infância e começo da juventude, a mãe foi muito importante para alicerçar uma caminhada cristã na vida dele. E mais adiante a sua esposa também foi muito importante nesse processo de retorno ao Senhor. Mas aí olhando para Chuck, apesar dele ser assim um tipo de super-herói, né, um super-humano, o que é mais legal dele não eram aqueles movimentos fantásticos de artes marciais, mas a humildade de reconhecer que ele não era nada sem Deus. Isso era o que tinha mais interessante nele. Se ele, que era um super-humano, precisava do Senhor, imagina nós. Se Chuck Norris, aquele que venceu o super-homem numa queda de braço, precisava do Senhor, imagina nós. Meus irmãos, se Davi, que era um rei, poderoso em sua época, poderia ter tudo o que ele quisesse, foi chamado o homem segundo o coração de Deus, precisava do Senhor, imagina nós. Nesse Salmo 22 aqui, nós estamos diante de um poema de lamento, nas suas características mais clássicas, né? A gente vê ao longo do texto poético hebraico como o salmista se lamenta de uma condição. Ele expressa momentos aqui de angústia profunda, ao ponto de estarem associadas à dor do salmista ao próprio Cristo na cruz. Nós vamos explicar melhor isso adiante.
E a gente não tem como especificar, é perda de tempo a gente ficar tentando procurar o momento histórico ao que Davi se referia especificamente ali naquele salmo. Se ele falava de um momento específico da sua vida, um momento de angústia específico, ou se ele fazia um compilado de todas as lutas e dores que ele viveu ao longo da vida, ou mesmo se ele estava no momento ali desfrutando das bênçãos do reino, porém se recordando dos problemas que ele viveu. Ou talvez até exegetas que entendem que ele possa estar falando dos problemas do povo ali. Mas eu prefiro entender que ali é algo personificado, é Davi falando das próprias angústias. O certo é que as suas palavras, independentemente da época, evidenciam um estado de crise extrema, crise emocional. Um homem atormentado pelos próprios pensamentos, alguém que lutava contra a própria fé. Ele se questionava a própria fé. Segundo a estrutura do Salmo, meus irmãos, nós vamos dividir o sermão em duas partes, tá? O poema, ele apresenta duas perspectivas bem distintas e contrastantes, a gente pode dizer, ou maneiras de o autor ver a realidade dele. Não sei se você consegue ler, consegue? Vamos dividir em dois momentos. Primeiro momento, um homem em crise extrema, a gente vai ver do versículo 1 até o versículo 21, parte A. E no segundo momento, já depois a parte B, do versículo 21 em diante, veremos um salmista rendendo ações de graças pelo socorro que ele recebe. Então, dá para a gente dividir bem o salmo quando a gente lê, tá? O ponto de transição aí é o verso 21, que diz, acompanha aí na tua Bíblia: salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondestes. Bom, pronto, aí é o ponto de transição entre essas duas partes do Salmo, que a gente vai seguir essa lógica aqui também no sermão, tá? Considerando que a primeira parte do Salmo, na primeira parte nós vemos Davi em crise emocional extrema, lutando contra a própria fé, já falamos. Na segunda parte já acontece uma mudança de perspectiva, de visão da realidade, porque a gente vê um salmista que louva ao Senhor, que ele responde. Então a gente pode afirmar, à luz aqui do Salmo 22, que Davi experimentou a salvação no Senhor. E essa deve ser a âncora aí, a nossa âncora ao longo da nossa jornada. No Senhor há socorro em meio à aflição. Esse é o nosso tema, tá? Mas antes de nós navegarmos, ainda bem que a gente tem uma âncora ali, né? No Senhor há socorro em meio à aflição. Antes de navegarmos pelo texto, convém aqui, é importante pontuar algo que é muito característico nesse salmo para os cristãos. Este poema aqui, meus irmãos, do Salmo 22, ele está inseparavelmente associado à crucificação, por se tratar de uma descrição profética, podemos dizer, do sofrimento de Jesus no Calvário. Por exemplo, ele é citado também, este salmo, em outros evangelhos, Lucas especificamente, mas mais caracteristicamente no capítulo 27 de Mateus. Você lê o capítulo 27 de Mateus? Porque ele reflete este salmo em diferentes pontos. Por exemplo, Mateus 27, 35, ele vai reproduzir Salmos 22, 18, quando ele cita que as vestes de Jesus foram divididas por sorteio. A gente acabou de ler algo parecido, né? Mateus 27, 39, reflete o versículo 7 do Salmo 22, quando ele menciona que pessoas caçoavam dele, balançando a cabeça. As palavras são até iguais. Mateus 27, 42 vai refletir o versículo 8 do Salmo 22, quando diz que zombadores desafiavam ele, dizendo para Deus o livrá-lo, né? Já que ele era filho de Deus, por que Deus não o livrava daquela situação? Os zombadores, então, ali também fazendo uma menção às palavras do Salmo 22. E no Salmo em Mateus 27, 46, aí, posso dizer que cita um dos pontos marcantes da crucificação, que é o primeiro versículo aí do Salmo 22, que diz: meu Deus, por que me abandonastes? Que é o lamento de Cristo na cruz. Então tem essa relação muito íntima, profética, messiânica deste salmo com a crucificação. Toda a primeira parte do poema
quando a gente lê, parece descrever a própria condição física, né, e emocional experimentada por Jesus. Então, não há como a gente achar que o Espírito Santo não tenha conduzido Davi a expressar a sua realidade emocional de tal modo que o Salmo acabou adquirindo um significado que foi além da própria experiência do salmista, a própria vida do salmista. Podemos dizer que a experiência revelou aí uma intenção profética, uma intenção messiânica, cristológica. Davi, então, se revela aqui como uma tipificação de Cristo, tá? Como autor desse salmo, nas suas palavras. Mas, estamos falando de um sermão expositivo, né? Então, em que pese o lado profético, a maneira como o salmo é citado lá em Mateus 27, a exposição adequada do texto deve nos levar a buscar o seu significado primário, ou seja, as razões que levaram o salmista a compor o salmo na época que ele foi concedido. Porque dessa maneira, meus irmãos, é muito mais fácil a gente se identificar com a dor do salmista do que com a dor de Cristo, né? É claro que existe a referência cruzada aí que tem todo sentido, mas quando a gente vai expor o texto, é melhor que a gente busque o princípio original, aquilo que Davi sentia sobre a própria dor, porque assim a gente consegue se identificar mais com o próprio salmo em questão. Então dá para a gente caminhar com as duas verdades paralelas e concentrar de fato nas dores do salmista, porque assim nós mais facilmente nos vemos no papel de quem escreve, de quem clama, no papel de quem é dependente do Senhor, né? Como Davi se mostra e como somos também. Ok? Até aí? Meus irmãos, como nós já dissemos aqui, não há como saber ao certo qual foi o contexto ali, o que Davi se refere quando ele está falando das angústias, né, que ele está sofrendo. Se é um momento específico ou se ele recordava de um compilado de sofrimentos que ele teve ao longo da vida, que não foram poucos, né? Só o tempo que ele passou perseguido por Saul, foram muitas situações de morte. O fato é que, por suas palavras que nós vimos aqui, a gente vê a evidência de alguém que estava descrevendo pensamentos que o atormentavam, pensamentos que atormentavam a sua mente, atormentavam o seu coração diante das dificuldades e das dores que ele estava enfrentando ali. E o começo do Salmo expressa bem isso. É o clamor, né, de um homem em crise extrema. Olha só o que dizem os dois primeiros versículos. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Essas palavras que abrem aqui o Salmo, elas já vêm com aquele impacto, né? Mostrando o peso do lamento, o peso do que ele vivia. O salmista indica aqui um tormento emocional e espiritual, podemos dizer, profundo. As aflições estavam causando isso a ele. E com um agravante aqui. Aparentemente, Deus estava indiferente ao seu clamor. Pergunta, eu clamo, tu não me respondes, Senhor, porque me abandonastes. Então, além de tudo que ele estava sentindo, ele tinha essa sensação de que Deus estava distante. Embora ele expresse confiança em Deus, é como quem achasse intolerável essa incerteza, ou seja, a incerteza de que Deus não havia se apartado dele, se Deus estava longe ou perto. Aquilo era angustiante para Davi. Se ele clamava e não ouvia a resposta. E para ele aquilo era inaceitável. E ele diz, quando ele afirma sentir-se abandonado, que a gente pode considerar destituído da presença de Deus, ele deixa transparecer aí o clamor e a queixa de um homem em profundo desespero. Desespero. Meus irmãos, será possível a gente manter a nossa fé intacta quando as circunstâncias indicam que virá socorro nenhum da parte do Senhor?
quando a gente olha em volta e a gente vê, essa é a minha realidade. Não vai mudar. Será que a nossa fé fica firme? Será? Esse era o drama de Davi. Mas a gente tem que olhar para ele e se identificar. Mas olha só, no entanto aqui, quando ele chama a Deus por 2 vezes, quando ele diz, meu Deus, ele está não apenas depositando o seu clamor nos braços do Senhor, ele está depositando o clamor nos braços do Senhor, porque ele fala, meu Deus, mas ele está fazendo uma confissão de fé. Então veja que aqui não se tratava de um dilema se Davi tinha fé ou não. A gente vai entender melhor ao longo do Salmo. Esse tipo de conflito interior, meus irmãos, ele ocorre com o crente toda vez que Deus parece se retrair, toda vez que a gente clama e parece que não temos uma visão clara da resposta ou não temos visão nenhuma, de resposta nenhuma. E aí vem o conflito interior. Deus me abandonou? Será que Deus está me ouvindo mesmo? Aí no meio da dor nós olhamos em volta e aí não vemos nada, só vemos densa escuridão. Sobre esse ponto aqui do Salmo, Calvino afirma algo que vai ao encontro dessa posição muito comum ao povo de Deus nesse mundo de aflições. Olha o que escreve Calvino, ele disse assim, o povo de Deus, ao contender consigo mesmo, dilema do salmista, ele está comentando esse texto, tá? Por um lado descobre as debilidades da carne e por outro demonstra evidência de sua fé. Então veja, em outras palavras, é na dor, meus irmãos, que os crentes se diferenciam dos incrédulos. Olha só, descrentes, eles nutrem no coração o quê? Desconfiança com Deus. Quem não crê em Deus, acha que tudo que é relacionado a Ele, a Deus, não merece crédito, eles desconfiam. Logo, a aflição mental do descrente vai levá-lo a um abismo sem fundo. Em quem vou depositar minha fé? Em quem eu deposito minha esperança? Na ciência que toda hora muda? Nas verdades que toda hora muda? Tem hora que diz que o ovo faz mal, tem diz que o ovo faz bem, né? Não é assim? Que chuva causa resfriado, que não tomar sorvete faz mal para a garganta. Às vezes tomar sorvete não faz mal para a garganta. A ciência, eu estou falando um exemplo grosso modo aqui, para explicar que as coisas onde as pessoas que não têm Deus, ou uma verdade absoluta em si, não conseguem alicerçar. Quando entram em aflição mental, eles são levados a um abismo que não tem fundo, não tem alicerce. Eles são incapazes, o que é pior, de perceberem a graça de Deus. Davi, meus irmãos, que aqui pode personificar todo crente, todo aquele que crê, embora profundamente oprimido pela dor, ele deixa transparecer em palavras uma certeza. Ele diz, meu Deus, lá no fundo da sua dor, meus irmãos, havia a convicção de que ele tinha um Deus para recorrer. Eu ouso afirmar que não há, ou nunca tenha havido na história, um crente sequer que não experimente um dia ou outro a mesma coisa. Sabe? Sob uma ótica meramente racional, assim como Davi, há dias em que nós julgamos ter sido ignorados, abandonados por Deus. Quem nunca viveu um dilema de fé? Mas pela ótica da fé, a gente está falando de uma ótica meramente racional, é o que acontece. Mas pela ótica da fé, nós podemos enxergar a graça de Deus, a qual não pode ser vista com olhos naturais. Isso nos difere dos descrentes. Aos crentes, meus irmãos, sempre haverá a certeza e a esperança.
há um Deus que nos ouve e nos responde. Isso deve consolar o nosso coração. Bom, mas na falta de uma resposta da parte de Deus, o salmista sofredor aqui é levado a regressar às suas crenças iniciais. Ele é levado a regressar às bases da sua fé, bases que têm como conceito a verdade de que Deus é justo e que Deus é fiel. Se naquele momento não parecia real para ele, então ele busca na memória. E essa crença é fortalecida quando ele olha para as histórias de libertação de Israel ao longo dos tempos. Então, Davi recorre à esperança como antídoto contra a desconfiança. Olha o que diz o texto, de 3 até 5. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel, ou habita em meus louvores, mais conhecido esse texto, né? Mas é aí. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Então veja, se Davi estava vacilante, ele tinha como olhar para o passado e buscar a esperança nas histórias do próprio povo como antídoto contra a sua desconfiança. Ele olha para o passado de Israel e o dele mesmo, quantas vezes ele recebeu o livramento do Senhor, e ele recorda que Deus jamais deixou de auxiliar aqueles que confiam nele. O texto diz, eles confiaram e tiveram resposta. Eles confiaram. O verbo confiar é dito aqui várias vezes nesses 3 versículos. Eles confiaram. Em outras palavras, Deus é a razão de todo o louvor que procede da boca do povo. Gerações anteriores experimentaram repetidas vezes a graça maravilhosa do Senhor, graça essa expressada em cânticos de adoração ao longo dos tempos. Deus habita em meus louvores. É isso que o salmista está dizendo aqui. Ao clamar a Deus, recorrendo à fidelidade dele com o seu povo, ele busca então esse antídoto contra a própria desconfiança pessoal dele. Davi vai buscar este remédio contra a sua desconfiança, na esperança, quando ele olha para o passado. Mas ele se via naquele momento esquecido por Deus. Era um fato. E aquilo era uma tentação perigosa. Tentação. E, portanto, para que ele não pensasse continuamente nessa tentação, diante das circunstâncias, ele volta a sua mente para a graça salvadora que sempre acompanhou a história do povo de Deus. Então é nessa história que ele busca a força e esperança para obter o socorro. Meus irmãos, Davi pertencia ao povo eleito. Por isso ele se esforça para firmar-se nisso, nessa verdade, na sua identidade, em oposição aos obstáculos que pudessem surgir no seu caminho, tentando fazer com que ele desconfiasse da provisão de Deus. Ciente da eleição, pela fé que sempre sustentou Israel, apesar das quedas, muitas quedas que o povo sofrera, o salmista então alimenta a esperança de que ele vai se unir ao povo no tempo certo, em adoração ao Senhor, em louvor a Deus. Meus irmãos, o fato de gerações passadas terem colhido frutos por confiarem no Senhor, justifica o fato de Deus habitar em meio aos louvores. Então, o mesmo Deus que nunca desamparou o seu povo, o Senhor da igreja, a razão de cantarmos louvores a Ele. Por isso que não há sentido nenhum em cultos cantarem louvores que não exaltem somente ao Senhor. Cultos de encorajamento humano não cabem no culto, porque o culto é para o Senhor. Deus habita em meio aos louvores, não em meio às cantigas que exaltem o homem. Não há cabimento nenhum. Então o povo aqui cantava o que o Senhor havia feito ao longo da história, independentemente das dores que nos afligem, meus irmãos. E nesse mundo elas são inevitáveis ou não, podemos nos consolar na certeza de que a mão do Senhor
tem estado sempre estendida para preservar o seu povo eleito. Por isso que nós cantamos para ele. Nós temos essa identidade ou não? É nela que nós devemos, assim como Davi, firmar a nossa fé. Nós somos o povo eleito. Nós temos um Deus, porque Ele nos escolheu para sermos dele e jamais lançará fora qualquer um que Ele tenha chamado para si, porque Ele é fiel à sua palavra. Mas Davi está em conflito aqui, meus irmãos. Conflito com as próprias emoções. Ora, ele pensa que está abandonado. Ora, ele lembra quem ele é, de onde ele veio. E aí nessa guerra, nessa montanha russa de sentimentos, parece inevitável que o seu pensamento, ora sim, ora não, seja absorvido por essas aflições. E aí nesse turbilhão aí, de sentimentos, de emoções, de pensamentos, de dúvidas, inimigos espirituais entram em cena nessa hora. O texto mostra que há uma dura batalha contra inimigos internos e externos aqui nesse salmo. Olha o que diz nos versículos 6, 7, 8 e até 8. Mas eu sou verme, olha só, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçou de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Então a gente vê que Davi vem de um momento de identidade, né, de fortalecimento da fé, de repente ele volta ao pensamento, traz ele de volta para essa angústia, e ele começa a se ver como um verme. E não é que ele esteja murmurando contra Deus aqui, como quem quer pressionar, com desrespeito ao Senhor, porque tem gente que ora às vezes dizendo: Senhor, tu vai mudar essa situação, não aceito e tal. Não, ele não está falando isso. Ele não está murmurando contra Deus, ele não está pressionando ao Senhor. O intuito dele aqui é que Deus revele a sua misericórdia por alguém que já se considera nesse momento como um verme. Ele não se vê mais nem como um homem. Então, como quem disse, eu estou me vendo, já nem sei se eu sou um ser humano. E ele declara essa condição tão miserável, mas, embora seja um estado terrível, ele usa o próprio estado para encorajar ele mesmo com a esperança de receber misericórdia. Como quem diz assim: eu sou agora só a tua misericórdia. Às vezes a gente brinca com isso, né? Como é que você está? Só a misericórdia. É como quem diz assim: eu não tenho para onde ir. Então, assim, está perfeito o estado para que o Senhor despeje a sua misericórdia sobre a minha vida. Então, era mais ou menos isso. Eu não estava pressionando ao Senhor. Ele estava dizendo como ele se sentia. A visão do salmista que ele tinha de si, vinha em parte, como o texto aponta, da maneira como os inimigos externos, ou seja, primeiro o inimigo interno, que era ele mesmo, e agora parte daquilo que ele sentia tinha a ver com a maneira com que os outros, os inimigos externos, olhavam para ele, zombadores, que aproveitavam a sua dor para caçoar da sua fé e caçoar de Deus. Então, só complicava. Nesse ponto aqui, meus irmãos, nós somos levados a recorrer ao lado messiânico do Salmo. É muito difícil a gente não ir para esse lado agora, porque Jesus foi tratado assim. Jesus foi tratado como um verme quando ele foi levado para a cruz. Mesmo sendo inocente, ele é tratado como um animal desprezível, o pior dos homens, a pior das mortes, valendo-se valendo-se ali daquele estado de penúria de Jesus, desfigurado, as pessoas começam a caçoar dele, provocam ele para que ele mostrasse ser alguém digno da atenção ou socorro de Deus. Então tudo isso ocorre e a gente acaba fazendo esse paralelo com a crucificação. E aí eu vou recorrer às palavras do profeta Isaías, que apontam para o Messias, o servo sofredor. Isaías 53, versículo 3, diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza
e familiarizado com o sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Então veja que a realidade do salmista aponta muito para essa realidade do próprio Cristo. A dor do salmista muito se assemelha às nossas, às vezes, deve, antes de nos abater, a fé por completo, meus irmãos, deve nos fazer olhar para a cruz. Essa dor que muitas vezes nos sufoca, que nos angustia, que nos faz sentir como nada, vermes, como alguém esquecido. O Salmo faz com que a gente olhe para a cruz do Calvário, para o que Jesus sofreu. Cristo foi posicionado abaixo de todos os homens. O fato de que o Filho de Deus suportou ser reduzido ao pior dos seres, experimentando a pior das mortes, não afastou o glorioso plano de Deus destinado a ele. Pelo contrário, a dor excruciante, uma palavra que nasce da dor da cruz, excruciante, e o corpo desfigurado de Jesus na cruz é um espelho que reflete a graça de Deus. O estado deplorável de Jesus, meus irmãos, era a aparência daquele que carregava sobre si os nossos pecados. A aparência desfigurada de Jesus era porque sobre ele estava a nossa culpa. Ele era inocente. Ainda assim, havia um plano gracioso, destinado a todos quanto crescem no Filho de Deus, como fora profetizado lá em Isaías 53 também, capítulo 11, diz assim, versículo 11, Isaías 53, 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Aleluia. Meus irmãos, enquanto inimigos zombam da nossa fé, enquanto pensamentos autodestrutivos tentam minar a nossa fé, este salmo aponta para a esperança que nós temos em Cristo, para a certeza de que aflições refletem, acima de tudo, a graça de Deus. A gente precisa olhar para os nossos problemas como uma manifestação da graça. É difícil? Então a gente olha para a cruz. É difícil olhar para a nossa dor como manifestação da graça? Então a gente olha para a cruz. Um Deus que socorre o seu povo em meio às dores. Está expresso no sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário. E aí nesse ponto do Salmo, Davi, mais uma vez, ele vai erguer um escudo, né? Com o intuito de repelir essas setas dos inimigos internos, externos. Novamente ele recorre à fé que vem do passado, ele olha mais uma vez para o passado, para aquela origem que torna ele alguém dependente de Deus. E essa parte é muito linda do Salmo, porque ele vai usar a dependência como arma contra o desespero. Olha só. Versículo 9, 10 e 11. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre. Deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Então Davi eleva seu pensamento aos dias em que, sendo ainda bebê, ele se achava ali dependente da sua mãe. Meus irmãos, a maneira como nós nascemos, como nós somos alimentados, como nós somos cuidados, é um reflexo da providência de Deus. Claro, como nós estaríamos aqui hoje, todos nós, não tivesse Deus providenciado pessoas para cuidarem de nós. É impossível um bebê se autoalimentar. É impossível que ele possa se autovestir, se autocuidar. Então, essa certeza de que fora Deus o provedor de tudo em sua vida
a começar desde o ventre, mostra a Davi que já havia um propósito para a sua vida no plano de Deus. E aí isso se torna um escudo nas suas mãos, diante dessa dor que o atormentava. Ele lembra, né, que ele foi cuidado quando ele era um bebê. Ele recorre a esse fato para reforçar o seu clamor ao Senhor, um clamor de quem reconhece a sua dependência e faz dessa dependência uma arma de proteção contra as dores que tentavam afligir a sua fé. É lindo, né? Poético. Como Davi, no meio da dor, ele vai e lembra que Deus cuidou dele quando ele era um bebezinho. Que bênção. Aqui Davi conclui que o seu Deus é também o seu pai. Aqui a gente vê o lado paternal, né? Aquele que tem nos sustentado desde o ventre, fazendo milagres ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. E esse mesmo Deus segue fiel à sua promessa. Ele não desvia nem 1 milímetro daquilo que ele prometeu. Aleluia. O desespero do salmista, então, leva ele a buscar a provisão do Senhor com a dependência necessária a todos que lutam contra o pecado da autossuficiência. Veja, ele estava desesperado e ele precisava buscar a providência do Senhor, mas ele não vai como alguém que pode, alguém que está acima de... aquele que traz para si o poder. Não, ele se coloca diante do Senhor como um bebê, dependente. E é isso que nós precisamos entender. Quando vamos diante da oração do Senhor, orar ao Senhor, temos que nos despojar de qualquer sombra de autossuficiência. Não somos nada sem o Senhor. Quanto mais donos de nós mesmos demonstramos ser em nossas orações, escuta, quanto mais donos de nós mesmos nós demonstramos ser em nossas orações, mais distante nós nos colocamos de Deus. Só há um lugar, meus irmãos, onde nós podemos encontrar socorro. Deus, o Senhor. E aí ele diz: não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. É o clamor do salmista que reconhece a sua dependência do Senhor e que só no Senhor ele vai encontrar socorro. E aí Davi segue a sua guerra emocional agora, ganhando novos contornos. Gente, desculpa que a garganta está bem ruinzinha, mas a gente vai conseguir. Tomar uma aguinha aqui para disfarçar. Vai ganhar novos contornos agora a sua guerra emocional. Existe um cenário emocional e mental doloroso, já vimos, uma realidade que escancara a fraqueza do homem mortal. E aí nesses versos que vão encerrar essa primeira parte aqui do Salmo, nós estamos na primeira parte, a segunda é curtinha, a primeira é maior. Os versos que vão encerrar essa primeira parte aqui do Salmo, nós veremos Davi escrevendo sobre a fragilidade escancarada e o medo da morte. Vamos ler. Olha só, a partir do versículo 12. Eu separei o texto aqui. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Olha, tenta visualizar. Meu coração se tornou como uma cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Então veja que Davi vai usando aqui uma série de metáforas
para relatar a grandeza devastadora de sua experiência emocional. Olha o nível que ele estava aqui. Ele assemelha os seus atormentadores, ou aqueles inimigos externos, a animais ferozes, pronto para devorá-lo. Versículo 12 e 13. Muitos touros me cercam, como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. A sua fraqueza física, a sua completa impotência diante da morte iminente, são aqui pintados claramente com essas palavras aqui, ó. Como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, deixaste-me no pó, à beira da morte. Multidões aí nesse contexto aparecem, representando as muitas opressões que existem contra ele. Versículo 16, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Talvez com expressões assim, Davi enfatiza que ele estava exposto ao risco de morte, de variadas formas. Mas as suas palavras finais aqui, meus irmãos, dessa primeira etapa do Salmo, revela a postura de alguém que, embora totalmente debilitado, cercado pela morte, ele mantinha viva a sua esperança no Senhor. O espírito de vida era sempre vigoroso em seu coração. Olha o versículo 19, diz: Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Quando ele chama Deus de minha força, ele apresenta aqui mais uma vez a evidência da sua fé. Se a gente concentra só no lamento, parece que a gente vê um salmista em dúvida. Mas quando a gente vê as expressões, meu Deus, eu tinha um Deus, tu és a minha força, ou seja, aí ele vai externa, aonde estava alicerçado a sua fé em meio às tribulações. Ele não ora de uma maneira duvidosa e dúbia, mas ele promete a si mesmo aquela assistência que olhos naturais não conseguem ver. É na sutileza do salmo, no poema. Esse é o exemplo, meu irmão, minha irmã, que o salmista nos dá para nós lançarmos mão nos nossos momentos de dor. Quando, por nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossas tristezas, estivermos entregues à morte, sob a ameaça de muitos inimigos internos, externos, que nós possamos dirigir o nosso gemido a Deus, nosso clamor ao Senhor, que graciosamente nos restaura a força e o alento, porque Ele é a nossa força. Davi nos ensina isso. No fim das contas, ele não perdeu o foco. Agora sim, na segunda parte do Salmo, que é bem mais curtinha, nós temos aqui a virada de chave. A virada de chave de alguém que até então vem lamentando o seu estado de penúria, e agora o salmista vai e se volta para Deus em ações de graças. A gente vê então, a partir do versículo 21, parte B, um canto de gratidão pelo clamor que é respondido. Olha o que dizem, 21b em diante. E tu me respondeste, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembléia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Todo o resto do Salmo, que vai até o versículo 31 aqui, meus irmãos, se consiste aqui em louvores e ações de graça a Deus. Pela sua fidelidade, pela sua glória, pela sua resposta. Só que o interessante é que Davi não restringe esse louvor a ele, mas ele também conclama os seus irmãos a louvarem e a temerem ao Senhor pelos seus feitos. E aí, nesse ponto, o Salmo aqui vai se adequar perfeitamente à necessidade que nós temos de cuidarmos da saúde emocional da igreja.
Davi se dirige aos seus irmãos, ou aqueles que descendem de Israel, a fim de que a assembleia, ou a igreja, se una a ele em louvor ao Deus que ouve o clamor do aflito. É como que ele está sofrendo. Deus respondeu e ele chega para a congregação: igreja, vamos louvar o Senhor. Lembra tudo que ele fez por nós? Ele é o nosso Deus, ele responde, ele não nos deixa sem resposta. Vamos louvar, ele habita em meus louvores. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. É isso que ele está falando aqui em outras palavras, palavras poéticas. Meus irmãos, se olharmos para Cristo, para onde esse salmo aponta, nós vemos um Deus que não livrou o próprio Filho da morte. Olhamos para Cristo e vemos que o próprio Filho de Deus não foi livrado da morte. Antes, a morte e todo aquele sofrimento fazia parte de um plano maior. O propósito glorioso de vida eterna. A morte de Cristo na cruz não impediu a sua ressurreição. E finalmente, a morte e a ressurreição testifica que Deus ouviu o clamor de Cristo na cruz. Meus irmãos, Davi não louva ao Senhor por ele ter recebido a resposta nos termos que ele esperava. O Salmo não diz. Ele não diz: Senhor, eu te louvo porque tu fizeste exatamente o que eu pedi do jeitinho que eu escrevi. Não. Ele louva ao Senhor porque Deus respondeu. Então, os termos que ele esperava não necessariamente foram atendidos. Ele louva ao Senhor conforme os preceitos soberanos da sua fidelidade, do seu agir. Nosso louvor ao Senhor, meus irmãos, não pode estar restrito a momentos de satisfação ou como resposta, eu louvo ao Senhor como resposta ao favor que Ele me deu. Não é isso. A certeza da graça salvadora, a certeza do cuidado de Deus por nós, deve ser a nossa motivação para louvar ao Senhor. Essa deve ser a nossa motivação. Esse canto de gratidão pelo clamor respondido deve ser o som da igreja, que louva a Deus com todas as suas forças. A nossa saúde emocional, meus irmãos, depende disso. Depende de nós termos um coração cativo, contrito ao Senhor. As nossas aflições jamais devem calar a voz da igreja que louva ao Senhor. Jamais. Os nossos problemas, as nossas diferenças, as nossas frustrações jamais podem calar a voz da igreja que responde a Deus pelo que Ele fez em adoração. Que salmo lindo, né? Quando a gente entende isso. Eu quero concluir dizendo que nesse salmo aqui, Davi começa se queixando, né? De ser reduzido às circunstâncias tais de angústia que ele se assemelhava a um homem em total desprezo. Desprezo social, desprezo próprio e desprezo do próprio Deus na concepção dele. Mas, depois de reconhecer as calamidades que o afligiam tão severamente, ele reconhece, é bom a gente reconhecer, ele emerge do abismo, né? Abismo das tentações que às vezes querem nos afastar do Senhor, nos afastar da igreja, nos afastar dos irmãos. Ele emerge, ele reúne coragem, ele conforta-se mesmo, ou a si mesmo, com a certeza do livramento que vem do Senhor. Ele é certo disso. O sentido desse salmo aqui, meus irmãos, de lamento, me remeteu a outro salmo de Davi, Salmo 40. Abre aí, Salmo 40. Esse Salmo 40 aqui, os primeiros versículos, bem que poderia ser usado como desfecho desse Salmo 22. Salmo de número 40. Olha só, versículos 1 até o versículo 3. Olha só. Coloquei toda a minha esperança no Senhor.
Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Dava para concluir bem o salmo. Um salmo onde ele vem falando de aflições, mas ele volta para o passado para ver quem ele era, onde ele se identifica, e ele clama ao Senhor, e o Senhor ouve, tira ele daquele estado, coloca ele num outro local, no local sob a rocha, um local seguro, dá a ele um novo cântico, e ele não canta sozinho, outros verão e também o seguirão em louvor, um cântico novo. Meus irmãos, quando falamos de saúde da igreja, a gente precisa de um cântico novo. Chega de cânticos velhos. Não estou falando para mudar o repertório não, viu, irmão? O repertório está beleza. Eu estou falando de louvor verdadeiro que nasce dentro de nós. Às vezes a gente vem para a igreja e canta louvores velhos, porque não houve renovação no nosso coração. E a saúde da igreja precisa disso. Reconhecer quem Deus é. Reconhecer as nossas aflições. E reconhecer um Deus que ouve o nosso clamor. Responde, geralmente fora dos nossos termos, mas ele responde da maneira certa. E ele coloca em nós um novo cântico. Aleluia. Quando nós nos sentirmos aí sucumbindo sob o peso das aflições, meus irmãos, que nós possamos encontrar aqui nesse Salmo 22 um escape que nos encoraje a esperar com paciência pelo livramento do Senhor. Confiantes, ele fala de confiança o tempo todo aqui, em vez de nos precipitarmos no desespero e achar que não há solução. Onde está o teu Deus? Podem perguntar aí, os nossos inimigos espirituais, os zombadores da nossa fé. Meus irmãos, à luz da palavra que nós ouvimos hoje aqui, a resposta é: o meu Deus está onde Ele sempre esteve. Ele está perto, Ele está ouvinte, Ele está ciente, Ele está zeloso, Ele está paciente, Ele está fiel. Onde Ele sempre esteve. Sim, meus irmãos, a igreja tem um Deus. É triste a realidade daqueles que são órfãos dessa fé. Solitária e obscura é a vida daqueles que não têm o Senhor. Nós temos o dever de levar essa mensagem, de chamar outras pessoas a estarem aqui louvando ao Senhor. Porque triste é a realidade daqueles que estão na escuridão. Mas a igreja que carece de saúde emocional, talvez como nunca antes de uma forma tão clara, sempre careceu, mas talvez de uma forma tão clara, a gente vive um momento assim. A igreja carece de saúde emocional. Essa igreja pode descansar na certeza de que há um Deus que habita em meio aos louvores. Aleluia. Louvores do seu povo. A igreja pode se consolar na certeza de que há um pai que cuida dos seus filhos. Há um rei que sabe o exato momento de aliviar as nossas dores. Não passou ainda? Ele sabe o momento. Não desiste. Que essa seja a fé que nos mova até a volta do nosso Senhor Jesus. Que seja breve. Amém. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela tua santa palavra. Obrigado, meu Deus. Que as verdades, ó Deus, explícitas e implícitas neste poema lindo da poesia hebraica, Senhor, fale ao nosso coração, nos alimente durante esta semana, durante a nossa caminhada, que a gente possa refletir nos pormenores da tua palavra, Senhor. A realidade de um salmista que fala das suas dores, das suas aflições, mas ao mesmo tempo ele não perde a sua fé, ele reconhece que ele tem um Deus. Ele reconhece que o Senhor é a sua força e termina suas palavras de lamento, louvando ao Senhor, o Deus que nos ouve. Senhor, que assim seja a nossa vida, que caminhemos enfrentando as dores, reconhecendo as dores, mas em nenhum momento, Senhor,
desapegar os nossos olhos da cruz, do sofrimento que transparece a tua graça, a dor do nosso Senhor e Salvador, que não termina na cruz essa história, mas Ele ressuscita, e Ele vive, e Ele reina, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, e por sermos a igreja que te louva. Se nós pedimos, Senhor, que a tua palavra viva, frutifique em nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.